um servo de Deus na Bíblia, de uma experiência extraordinária, caiu muitas vezes em deslize, mas Deus o perdoou. Ele usou de uma oração que toca profundamente no nosso coração. É o Salmo 27. Quando o homem de Deus abre a sua boca, falando com Deus, agradecendo a Deus, uma oração ousada, uma oração forte, é o Salmo 27. Quando ele abre a boca, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor, o que nós temos que fazer. Uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque nos dias adversos, no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Depois de tudo que aconteceu com ele, seu maior prazer, sua maior alegria é quando ele adentrava a casa de Deus. Que no Salmo 122, versículo 1, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós estamos na casa do Senhor, meus irmãos, com o intuito de glorificar o Senhor, de aprender no seu tempo. Aprender o quê? Aprender a sua palavra, aprender a Bíblia. Porque na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, verso 16, está escrito assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, porque é a palavra de Deus. E nós, meus irmãos, nesses últimos dias, como dias anteriores, como toda na história da igreja, a história do povo, existiu entre o povo uma doença por nome ansiedade. Principalmente agora, meus irmãos, que nós vivemos num mundo globalizado. É aquela correria. Ninguém tem tempo para mais nada. Não tem tempo para a família, não tem tempo para ler a Bíblia, tem tempo para outras coisas. Mas não tem tempo para orar e para ler a palavra de Deus. É sempre aquele murmúrio. É sempre, meus irmãos, aquele costume, podemos dizer assim, um costume desgraçado na vida do crente e na vida do homem. É quando tudo para ele está errado, só ele que está certo. Levanta de manhã, está muito frio, mas hoje está muito frio. Para que isso? O sol esquenta demais, mas que calor, quem que aguenta esse calor? Para que isto? Se mora num lugar empoeirado, essa poeira está matando. Chove, para que esse chuveiro?
Poucos dias eu estava no mercado, estava uma chuva torrencial, e todo mundo reclamando. Eu falei: que maravilha, como Deus está mandando chuva. Manda mais chuva, Senhor. Então a moça disse: o senhor tem coragem de pedir mais chuva? Falou: se você não gosta da chuva? Não. Imagina se estivesse chovendo canivete, pedrada, porretada, que não era pior do que a chuva? Mas para mim, eu considero esses aguaceiros, essa chuva torrencial, eu considero esses aguaceiros como o amor de Deus. Que o amor de Deus é como os aguaceiros que refrigeram a terra, que cai sobre maus e sobre bons. Está no trânsito, esse trânsito não tem jeito. O sujeito corta a frente dele e ele xinga o elemento. O sujeito tenta contramão, ele fala besteira. Está tudo errado, irmãos. O dia não está para peixe para mim, como é costume de muitos. Mas o salmista, no Salmo 118, versículo 24, ele diz assim: hoje é o dia que o Senhor fez, regozijamo-nos e alegramo-nos nele. Hoje, meus irmãos, nós estamos aqui, é o dia que o Senhor fez. A ansiedade é uma doença. Há pouco tempo estava pregando na nossa igreja em Araraquara. Uma irmã disse: mas irmão, essa doença da ansiedade é doença do século. Falei: a senhora está enganada, irmã. Ela não é do século, ela é dos séculos. Ela já nasceu com o povo. Então nós temos, meus irmãos, na carta de Paulo, do apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e versículo 6 da carta de Paulo aos Filipenses, ele escreve assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graça. Não andais inquieto, não estejais inquieto por coisa alguma. É aquela história, meus irmãos, que aquilo que vai acontecer, você não pode impedir. É difícil evitar o inevitável. Por isso, meus amados irmãos, que aquela controvérsia de muitos, até teólogos, porque Jesus estava lá no barco com seus discípulos, aquela tempestade terrível que assolava o barco. Jesus estava dormindo. Os discípulos, acordados e apavorados, estavam ansiosos. Eles gritaram: mestre, não te dá que nós estamos perecendo, Jesus. Você não vai fazer nada. Jesus, irmãos, põe-se em pé, olha para eles, diz: olha, homens de pouquíssima fé, homens de pouca fé. Jesus repreendeu o vento, a tempestade. Então aquela pergunta: mas Jesus não sabia que ia acontecer aquilo? Claro, sabia. Jesus é onisciente. A sua essência não muda. Mas não, por que ele dormiu? Meus irmãos, ele dormiu porque ele estava descansando no amor do Pai. Amém? Como diz a palavra de Deus: se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. É Ele mesmo que prega isso. Então ele estava consciente daquilo que se podia se realizar naquele momento. Por isso que eu digo, irmãos, com Deus não se brinca. Paulo estava preso em Roma. Estava preso em Cesareia 2 anos, depois foi para Roma. Ele foi para o matadouro. Ele estava no corredor da morte. Estava prestes a ser decapitado. Mas ele escreve aos Filipenses, uma igreja que ele criou, e uma igreja que subsidiou ele muitos anos, com ofertas, com dinheiro, ajudando no ministério de Paulo.
Ele amava aquela igreja. Mas o seu amor é tão grande pela igreja que ele escreve: não estejais inquietos por coisa alguma. E ele estava lá no corredor da morte. Interessante, irmãos. Uma pessoa sabendo que ia morrer, estava, a qualquer momento ele seria morto, decapitado. Agora escreve para os irmãos: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, já preso em Roma, ele já mandou uma mensagem para a igreja de Roma, onde ele estava. Lá no capítulo 12 de Romanos, Paulo diz assim: rogo-vos, amados irmãos, pela compaixão de Deus. Ele estava pedindo: rogo pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ontem à noite eu estava pregando na catedral da igreja quadrangular, lá no Maracanã. Eu fui pregar para um culto de jovens, fui convidado para pregar para os jovens. E eu argumentei, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui. Que a balada, as baladas que eles vivem, a vida que eles estão levando ele para o inferno, para o cemitério, para a cadeia. Mas mostrei para eles uma vida melhor do que a vida que eles estavam levando. Muitos deles choraram bastante. Muitos deles fizeram uma reconciliação com Deus. Muitos deles pediram perdão porque estavam maldizendo o próprio pai. Interessante, irmãos, que a falta de respeito com os pais, capítulo 19, versículo 4 de São Mateus, Jesus disse assim: maldito aquele que maldisser seu pai e a sua mãe, que morra de morte. Então muitos deles choraram, vieram chorando, pedindo misericórdia, pedindo oração, porque eles não queriam mais trilhar esse caminho. Na igreja de Filipos, na igreja de Roma, havia essas coisas. Ele escreveu outra carta para Tessalônica, para os tessalonicenses, ou melhor, para os colossenses. Lá no capítulo 3 de Colossenses, Paulo diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, e não as que são da terra, porque já estáis mortos para o mundo, e a vossa vida agora está em Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. E quando ele se manifestar, disse Paulo, nós nos manifestaremos com ele em glória. É um privilégio muito grande, meus irmãos, seguir a Jesus. Mas muitos não param para memorizar. Memoriza muitas coisas, mas não a palavra de Deus. Memorizam coisas, meus irmãos, vão a determinados lugares onde a imaginação provoca loucura. Mas não memoriza aquilo que Deus, que ouve a palavra de Deus. Diz os grandes sábios, grandes teólogos, grandes estudiosos desta área da memória, que Deus, meus irmãos, colocou dentro do nosso cérebro. Fez uma interligação do nosso cérebro com os neurônios e a memória. E que a memória, meus irmãos, é um sistema colocado, interligado com os neurônios e com o cérebro. Que a memória, dizem eles, que pode armazenar 800 memórias por segundo. Mas que o povo não usa nem 2% desta memória. Eles escrevem o seguinte, que esta memória, este cérebro, esses neurônios,
é um computador, o melhor computador que já existiu, porque ele comporta milhares e milhões de mensagens e dura 75 anos. Só que eu falei, só não discordo da data de 75, porque eu estou chegando nos 80, estou com a memória perfeita. Amém, irmãos? Em setembro já completo 80 anos, já passei de 75 faz tempo. E a memória não fracassou, não. Eu acho que ele está melhorando mais ainda. Amém, irmãos? Porque nós procuramos memorizar aquilo que é essencial para a nossa vida. A palavra de Deus. Então Paulo, preso, como que Paulo podia, meus irmãos, não estar ansioso? Escrevendo para as igrejas, não estejais inquietos por coisa alguma. No capítulo 8 de Romanos, versículo 1, Paulo diz assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Paulo, meus irmãos, era para estar ansioso, estava chegando o dia da sua morte. Lá no livro de Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 5, Paulo diz assim: eu já estou sendo oferecido em libação, eu estou sendo oferecido em sacrifício, o dia da minha partida deste mundo está chegando, está próxima. Mas eu combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Aguardo agora a justa coroa que o Senhor me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos fazem a vontade de Deus. Então lá na carta do capítulo 4, a partir do versículo, ele continua dizendo: Timóteo, venha depressa ter comigo, traga minha capa que eu deixei na casa de Policarpo, traga também os livros, especialmente o pergaminho. Que era o pergaminho? Era a Bíblia. Preso, prestes a ser decapitado, ele estava gritando pela palavra e pela Bíblia, meus irmãos. Tanto é que no capítulo 1, verso 16 de Romanos, Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, meus irmãos, desta noite, nós não temos que estar ansiosos por coisa alguma. Jesus diz no capítulo 6 de São Mateus, a partir do verso 15, 16 até o 25 ou mais: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haveis de beber, comer ou de vestir, mas olhai para as aves do céu, como elas não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiro, e Deus as alimenta de uma maneira toda especial. Se Deus faz isso com os pássaros, meus irmãos, muito mais com aqueles que fazem a sua vontade. Muito mais conosco que estamos procurando fazer a sua vontade. Então não estejais inquietos por coisa alguma, irmãos. Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar. Jesus disse ainda no capítulo 6 de São Mateus, verso 25: não andeis ansiosos pelo que haveis de vestir. Olhai para as flores, para o crisântemo, para as belas rosas, para os lírios dos vales. Olhar para os lírios do campo, olhar para o orquidário, para as orquídeas, como elas crescem, como elas são lindas. Mas eu digo para vocês que nem Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, se vestiu como algum deles. Se Deus veste a erva do campo, meus irmãos, que hoje está linda, amanhã murcha e cai, não nos vestirá a nós? Por que andar inquieto, irmãos? Ou nós somos crentes ou não somos nada. Eu estava pregando numa comunidade, meus irmãos, faz uns
6 meses mais ou menos. Eu estava pregando ali e falando com respeito a acreditar na palavra de Deus. Então eu disse assim: olha, irmão, você precisa ser crente. Então o irmão engraçadinho quis me interpelar, irmãos. Acho que ele não lê a Bíblia, né? Eu leio e faz que passa por cima. Ele disse para mim assim: não, pastor, crente todo mundo é. Tem que ser cristão. Eu falei: então você me prova na Bíblia isso aí que você está falando. Manda ele provar, mas eu vou provar para você. Está vendo o que está escrito aqui? Jesus disse: seja crente e não incrédulo. Seja crente. Crente não no diabo, mas crente em Jesus. Então nesta noite, meus irmãos, Deus está recomendando esta mensagem para nós, para vocês, para mim, para todos nós. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com orações, com súplica, com ações de graça. Memorize o capítulo 4, verso 6 de Filipenses. Mas isso, meus irmãos, no tempo de Jesus, os apóstolos viviam nessa situação. Os 12 apóstolos de Jesus eram incrédulos, irmãos. Interessante que um dia eu estava pregando no lugar lá, depois alguém falou: escuta, mas se eles eram incrédulos, como que eles estavam seguindo a Jesus? Porque tem muita gente seguindo a Jesus, são incrédulos. Mostrei lá na Bíblia que a maioria seguiu a Jesus atrás do pão, atrás do conforto. Mas quando Jesus pregou a verdade, como está no capítulo 6 de João, ele foi abandonado, só ficou 12 ainda numa situação difícil. Então quando Jesus, meus irmãos, prega para eles, repreende eles, porque aquilo é uma repreensão. O capítulo 14 de São João é uma repreensão nos seus discípulos. Jesus, que é onisciente, entendendo que eles arrazoavam nos corações, os 12, talvez, meus irmãos, a Bíblia não registra, porque o último versículo do Evangelho segundo São João, se você ler, se todas as coisas fossem escritas que Jesus falou, o mundo inteiro não caberia os livros. Mas Jesus discerniu o pensamento deles, olhou para ele e disse assim: não se turbe o vosso coração. Para que anda turbado? Eles não estavam com Jesus? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes em Deus e credes também em mim. Jesus estava repreendendo, irmão. Credes em Deus e creia em mim. Eles não estavam crendo em nada. Eles estavam só acompanhando Jesus, porque Jesus curava, multiplicava pães, dava de comer, de beber para eles. Mas a vida espiritual não é assim não, irmãos. O Evangelho no Brasil diz que está estourando, está crescendo, mas não está crescendo não. Está crescendo a aglomeração de pessoas. Mas Evangelho, mesmo salvação de alma, não está existindo não. Interesse. Mas o verdadeiro Evangelho não está sendo pregado. Os grandes pregadores estão em cima do pedestal, estão recebendo o reflexo dos holofotes, só gostam disso. Mas a Bíblia não diz essas coisas, irmãos. A palavra de Deus é muito diferente. Para chegarmos no céu não é de qualquer maneira não. Então Jesus repreende os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e credes também em mim. Porque se vocês não têm mais casa para morar, está me acompanhando, mas olha que na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu vou lá e vou preparar o lugar. E eu indo e preparar o lugar, eu vou voltar para levar vocês comigo. Então vocês sabem para onde vou e conheceis o caminho. Ah, meus irmãos, levantou Tomé lá. Tomé levantou, irmãos, com aquela cara de sem vergonha: Senhor, nós não sabemos para onde você vai, como que podemos saber o caminho? Imagine, irmãos. Não sabemos aonde você vai, Jesus, como vamos saber o caminho? Jesus, no verso 6 do capítulo 14, disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por intermédio de mim. E vocês sabem que eu e o Pai está em mim, eu estou no Pai. Quando Filipe escutou isso, irmãos,
Filipe se levantou também: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Onde é que está o Pai? Outro incrédulo. Jesus disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz você, mostra-nos o Pai. Meus amados irmãos, desta noite, eles só se converteram, foi na hora terrível quando eles passaram, sofreram. Quando Pedro sofreu, Pedro era outro velhão também, valente, mas na hora H ele negou a Jesus. Mas, meus irmãos, chegou um momento que ele chorou amargamente. No capítulo 21 de São João, ele se arrependeu. Ele não tinha outra alternativa. Ele tinha que render-se, ele tinha que entregar-se, ele tinha que se humilhar. Depois da sua conversão, mudou a sua mensagem, que no dia de Pentecostes ele pregou e 3.000 almas se converteram. E os demais apóstolos, meus irmãos, se converteram, e depois eles revolucionaram o mundo inteiro. Talvez, meus irmãos, nós estejamos na mesma situação daqueles discípulos. Gostamos muito de falar, de cantar, de dizer Jesus é bom, Jesus eu estou aqui, mas a vida não condiz com isto. Eu estava falando para minha filha no momento que quando alguém que sobe nesse púlpito aqui tem que estar consagrado para falar aquilo que Deus vai mandar falar. É um lugar consagrado aos homens de Deus. Muitos almejam estar aqui, irmãos, porque hoje em dia no Brasil, evangélico é status. Eu quero ver, meus irmãos, naquela hora difícil, quando Jesus disser: em verdade eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, escandalosos, eu não vos conheço. Jeremias no capítulo 48, versículo 10, irmãos, está escrito uma coisa terrível. Lá Deus está dizendo assim: maldito todo aquele que faz relaxadamente a obra de Deus. Então Deus chama de maldito aquele crente, meus irmãos, que faz a obra de Deus relaxadamente. É uma advertência para mim, para você, para todos nós, que na casa de Deus não se faz com relaxo, não se trabalha com relaxo, mas com obediência. Porque é a igreja de Deus. É esse tipo de gente que vai entrar no céu, irmãos. Não é corredores que vivem atrás de milagre, se aglomeram para receber milagre, mas Jesus ninguém quer nada. Porque até o diabo faz milagre, irmãos. Será que faz? Faz. No capítulo 24, versículo 24 de São Mateus, Jesus disse assim: os falsos profetas farão tão grandes sinais de prodígios e milagres, que, se possível, enganarão até os escolhidos. Até os escolhidos serão enganados. Não devemos nos iludir com estas coisas, meus irmãos, mas com a palavra de Deus. Amém? Eu vou terminar de falar, meus irmãos, mas eu quero orar com vocês. Vocês querem orar comigo? Querem? Então vem aqui. Venha orar comigo aqui à frente. Venha se arrependendo de algo que você deixou de fazer para a obra de Deus, irmãos. Venha se humilhar diante de Deus, porque nós só devemos se humilhar diante de Deus. Aquele que não se humilha diante de Deus, não se humilha diante de ninguém. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, que a seu tempo o exaltará. Então Deus quer abençoar a tua vida nesta noite aqui. Chega mais pertinho de mim aqui, irmãos. Deus quer abençoar a tua vida, meu irmão. Deus tem algo para você. Eu vou pedir a Deus a bênção para você. Eu vou pedir a misericórdia do Senhor para a sua vida. Deus está aqui.